Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a industrialização da China, esse país que atualmente é uma grande potência e que promete, segundo alguns estudiosos, no futuro ser a principal economia do mundo. Então, vamos lá entender um pouquinho da história desse processo de industrialização. Eu vou voltar lá atrás e vou começar na decadência do Império Chinês. Eu não sei se vocês sabem, mas a China, ela viveu num regime imperial até o século XX, certo? Esse regime imperial em decadência era marcado por uma figura meramente ilustrativa do imperador, que não tinha efetivamente muito poder, já que o território chinês ele estava dividido entre as potências imperialistas do momento. Assim, a gente via que a China passava por um momento de caos político e econômico. O que marcou efetivamente o fim desse império, gente? A ascensão de um partido nacionalista liderado por Sun Yat-sen, que é o partido Kuomintang. E vale ressaltar que, apesar de ter sido instaurada a República na China, aqueles problemas socioeconômicos, eles não foram resolvidos. A produção agrícola ainda tinha baixa produtividade e a população ainda passava por condições difíceis. Isso fez com que se instaurasse na China uma certa revolta por parte da população, que abriu brecha para a entrada de ideais socialistas, inspirados na Revolução Russa que ocorreu em 1917. Dessa forma, se consolida na China, em 1921, o Partido Comunista Chinês. A relação do Sun Yat-sen com o Partido Comunista era relativamente cordial. Só que logo em seguida, esse líder do Partido Nacionalista, ele vai dar lugar a um cara chamado Chiang Kai-shek, que era mais radical. O Chiang Kai-shek vai botar o Partido Socialista na ilegalidade. E, consequentemente, isso vai dar origem a uma guerra civil dentro da China que só vai ser resolvida efetivamente em 1949 com a Revolução Socialista Chinesa. Obviamente, gente, se eu já estava falando de um país que passa por condições difíceis, se ele vive um confronto interno, isso não contribui nada para o seu desenvolvimento e para a solução dos seus problemas socioeconômicos, certo? Só que esse embate entre os socialistas e os nacionalistas vai dar um freio em 1937, quando o Japão faz o quê? Ele invade a China. E aí, quando o Japão invade a China, o que acontece? Ele chega a tomar, inclusive, 2/3 do território chinês e cria um reino na Manchúria, que é uma região extremamente importante, estratégica da China, já que essa região ela contém combustíveis fósseis e recursos minerais. Em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão é obrigado a assinar um acordo de rendição e finalmente ele sai do território chinês. Isso vai fazer, gente, com que os conflitos entre nacionalistas e socialistas voltem a acontecer. E quando essa situação ela é resolvida? Aqui, ó, com a Revolução Socialista Chinesa, feita por Mao Tse-tung em 1949. O Mao Tse-tung, gente, ele é um dos líderes políticos que mais matou na história da humanidade. Inclusive, ele matou mais do que Hitler. Ele vai entrar e vai criar uma ditadura de partido único, conhecida como República Popular da China. Mas, Mirelle, e para onde foram aqueles nacionalistas? Então, gente, aqueles nacionalistas, eles foram isolados na ilha de Formosa, que nós conhecemos como Taiwan e que é considerada, inclusive, um tigre asiático. Mas vamos falar disso na próxima aula. Assim, a gente percebe que o Mao Tse-tung ele vai ter uma aproximação com a União Soviética, apesar de não ser considerada a China um país satélite da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma medida importante, ele vai criar as comunas populares. Essas comunas, gente, elas vão significar o fim da propriedade privada dentro da China, certo? E elas vão ser fazendas coletivas, onde a população deveria plantar, produzir e desenvolver seu modo de vida.
coisa que já era esperada dentro de um regime socialista, né, galera? É a estatização das fábricas e dos recursos naturais. Tudo vai passar para a mão do Estado. E aí o Mao Tse Tung, ele vai lançar um plano que se chama Grande Salto à Frente. Em vestibular eu já vi também eles chamarem de Grande Salto Adiante. E nesse Grande Salto à Frente, a gente percebe que a principal estratégia do Mao Tse Tung era a implantação de um parque industrial amplo e diverso. Isso aconteceu, Mirelle? Não aconteceu, a gente vai ver por quê. Mas em que o Mao Tse Tung ele visava efetivamente investir? Em indústria de base, indústria bélica, que é uma coisa que chega inclusive a incomodar a União Soviética, e em infraestrutura. Mas, Mirelle, por que o desenvolvimento industrial da China ele não foi bem sucedido? Gente, ele não foi bem sucedido, assim como o desenvolvimento industrial de todo o bloco socialista também não foi. A produção era insuficiente, a produtividade era baixa. Como não havia competição, consequentemente a indústria ela era sucateada, havia uma grande burocratização porque todas as decisões precisavam passar pelas mãos do Estado. E além do mais, a gente percebe que o Mao Tse Tung ele vai acabar gastando muito dinheiro com a indústria armamentista. Um país que está passando por crise econômica, por problemas socioeconômicos, não pode se dar o luxo de investir muito capital em indústria armamentista, certo? E aí vem um outro ponto importante que vai ser a cereja do bolo para intensificar os problemas dentro da China, que é o rompimento com a União Soviética. Esse rompimento vai ocorrer no momento em que Nikita Khrushchev implementa dois tipos de política na União Soviética. A desestalinização, certo? Aquela ideia de acabar com o culto à figura do Stalin, e o degelo, que é uma política de uma relativa aproximação com os Estados Unidos, para tentar dar uma freada na corrida armamentista, já que a União Soviética estava gastando muito dinheiro com a indústria bélica. Isso não foi bem visto pelo Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung falou, que isso, vocês estão traindo o movimento socialista. E a partir disso, Mao Tse Tung corta laços com a União Soviética. Só que esse rompimento ele é péssimo para a China. Por quê? Porque a União Soviética, além de mandar investimentos para a China, ela também mandava técnicos agrícolas. Então a gente vê uma intensificação de problemas no campo. Como eu acabei de falar, literalmente, gente, fome, a população chinesa, ela enfrenta um caos. E diante desse caos, claro que ela começa a se rebelar. Só que o Mao Tse Tung, ele cria uma estratégia para limitar efetivamente essa revolta da população. Que estratégia é essa? A Revolução Cultural de 1966. Nessa Revolução Cultural vai ser um manual de conduta para a população chinesa. Esse manual de conduta, ele vai visar abolir o pensamento burguês. E mais ainda, gente, esse livro vermelho, ele vai tentar tornar dócil a população, quase como se ela fosse domesticada. Mas e quem não era, Mirelle? Quem não era, sofria o peso das Brigadas Vermelhas. E o que eram essas Brigadas Vermelhas? Rapidamente, eram jovens aliados ao Partido Comunista Chinês que geravam algum tipo de retaliação, e eu tô falando retaliação ao extremo, a qualquer um que ameaçasse o regime socialista do Mao Tse Tung. E a partir disso, gente, muitas pessoas foram mortas. Pois bem, quando é que o Mao Tse Tung ele sai do poder? Porque até agora, efetivamente, industrialização, a gente não viu um grande desenvolvimento da China, certo? Só que quando o Mao Tse Tung morre, ele só sai do poder morto, entra no poder um cara chamado Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, ele tinha um posicionamento diferente do Mao Tse Tung, apesar de fazer parte do Partido Comunista Chinês.
Durante aquele período anterior que eu falei que a população ficou relativamente revoltada por conta das péssimas condições socioeconômicas pelas quais a China estava passando, o Mao Tse-tung ele enfrentou inclusive desavenças dentro do próprio Partido Comunista. E esse cara, o Deng Xiaoping, foi um dos que discordou dele. Assim, ele vai entrar no governo chinês fazendo a desmaoização. E efetivamente, o que esse cara faz de importante para a China, gente? Ele vai falar o seguinte: não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato. O que era o rato? Era a crise econômica pela qual a China passava. Quem era o gato? O gato era o capital. Não importa a origem do capital, o que importa é que a gente consiga resolver os problemas econômicos da China e alavancar a China como uma potência industrial. E aí ele vai adotar um modelo que vai trazer consigo uma frase muito famosa: um país e dois sistemas, que é o socialismo de mercado, ou como alguns chamam, capitalismo vermelho. E o que isso significa, galera? Significa que as comunas vão chegar ao fim, certo? Então, vão começar a surgir pequenos negócios privados no campo. Ele vai passar a aceitar a propriedade privada dentro da China, em algumas áreas da China. Uma outra coisa importante que ele vai fazer, ele vai gerar diferenciação salarial. E uma coisa fundamental, ele vai abrir a China para a entrada do capital externo. Mas, Mirelle, a China não é socialista? Então, é por isso que é um país e dois sistemas. Porque tem uma coisa que ele não abre mão. E de que ele não abre mão? De manter a ditadura do Partido Único. Não é à toa, gente, que a mão de obra chinesa, ela é considerada uma das mais disciplinadas do mundo. A partir dessa abertura da economia para o capital externo, qual é a estratégia que ele vai elaborar? Ele vai criar as EEs e as ECAs, zonas econômicas especiais e zonas de comércio aberto, que vão ficar basicamente no litoral chinês, concentram atualmente o maior adensamento populacional, são as áreas mais desenvolvidas e, efetivamente, vão ser as áreas onde o capital estrangeiro vai poder atuar. Ou seja, essas zonas econômicas especiais, elas vão significar enclaves capitalistas dentro de um país socialista. Mas, Mirelle, o que vai atrair essas empresas finalmente? Gente, nós estamos falando de um país com recursos minerais, com recursos energéticos, um dos maiores produtores de carvão do mundo, grande produtor de petróleo. A gente está falando de uma mão de obra relativamente qualificada e altamente disciplinada, que não é sindicalizada, que é controlada pelo governo, então que pode ser muito explorada. A gente está falando de uma região que tem leis ambientais flexíveis, então você pode poluir à vontade. Infraestrutura que o governo vai investir para atrair essas indústrias. E, por fim, como cereja do bolo, incentivos fiscais. Ou seja, galera, dentro daquela lógica de terceira revolução técnico-científica e informacional, desconcentração industrial, a gente vai perceber que a China vai começar a receber um monte de transnacionais. E essas transnacionais vão se valer desses fatores locacionais para reduzir os custos de produção e aumentar a margem de lucro. Para fechar a aula, eu quero falar uma coisa para vocês. Apesar de aceitar as indústrias estrangeiras, a China ela vai requisitar uma coisa importante, que é o que a gente chama de joint venture, parceria tecnológica. Isso significa o que, gente? Que as indústrias que forem para a China, elas precisam fazer uma parceria tecnológica e repassar a sua tecnologia para China. A partir disso, gente, atualmente a gente percebe que os produtos que têm sido desenhados na China, eles têm cada vez mais tecnologia incorporada, estão gradativamente perdendo aquele status de produtos de segunda linha e a
China visa no futuro ser uma das grandes produtoras de tecnologia do mundo. Tá certo, galera? Então, finalizamos por aqui a aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. E na próxima aula nós vamos falar sobre tigres asiáticos. Um beijo!